dar aula. Eu nunca mais vou esquecer esse trauma. Porque aqui está bem separadinho as questões de custo. Ó, há vocês que acham que custos quase não caem. Então, a 18, questão de custo. Ah, professor, essa questão é difícil? Não. Vocês prestando atenção em todas as aulas bonitinha, vocês vão achar ela molezinha. Segunda questão de custos. Mas se vocês olharem, a maioria, ele traz a tendência do custo por absorção. Dentro da absorção, a gente pode trabalhar, vamos falar 4 processos, mas 3 são os mais comuns. O custeio por absorção simples, por departamentalização. Então, esse daqui é um típico custeio por departamentalização e o custeio ABC. A gente vai passar nesse semestre por essas 3 modalidades. Custeio padrão já é da disciplina de custos 2, mas uso o custeio por absorção como base para fazer os cálculos. Então, dá para ver que o CRC gosta bem do custeio por absorção, né? Então, praticamente temos duas questões que usam, 3 questões de custeio por absorção, 4 questões de custeio por absorção. Bastante absorção, né? E o mais engraçado é que quando vem para gerencial, uma é da área de análise de demonstrações financeiras, mas a questão 25 é uma questão de contabilidade de custos também. Então tem bastante custos, né? Então a gente vê como eles gostam dessa área. É tanto que os meninos lá que fizeram a prova falaram, ai, gente, quando vocês fizerem, terminarem custos lá, já tentem fazer a prova, porque cai muita parte de custos na prova do CRC. Nossa, é tão sossegado, gente, tão tranquilo. Eu acho, assim, custos. Ah, sou suspeito para falar, né? Eu vou ficar falando da disciplina que eu estou ministrando, seria um pecado. Mas por que vocês têm que se preocupar? Ah, professor, por que eu preciso ficar assistindo essas aulas? Por que eu preciso realmente estudar? Vou pegar aqui. Ah, percentual de acertos e erros por, por disciplina. Então, contabilidade de custos, o pessoal já tem uma preocupação maior. A média é 40% de acerto das questões. É pouco ainda, né? Isso fora que da gerencial aqui, uma delas também era de custos. Então a gente vê que tem que prestar atenção, né? Ah, mas é só com custos? Não, com todas. Vocês imaginam qual foi o índice de reprovação dessa última prova? Ou o índice de aprovação? E até teoria contábil ali, que eu tô vendo, umas 4 perguntas.
Teve. Teoria, tem ética. Ética, nossa, eu acho muito sossegado depois que a gente lê o código de ética e pensa bem nele. Mas tem gente que consegue errar até as de ética. Mas essa última me deixou muito assustado. Foi 80% dos candidatos que reprovaram. É muita coisa, né? Ah, professor, mas isso é porque tem faculdade lá do norte, que são teoricamente mais fracas. Mas aqui o estado teve 75% de reprovação. É sinal que tem professor que está errando nesse caminho aí. Eu até já andei conversando com a Débora para resgatar um, um preparatório que eu fiz lá em 2019, quando eu estava no presencial ainda, que na época a gente conseguiu aprovar 72% dos alunos que da Uniandrade e dos que participaram do curso no exame. 72% é um índice muito bom, muito alto. Então a gente ficou com essa preocupação e provavelmente não para essa prova, mas ano que vem a gente começa a resgatar essa ideia. E hoje falaremos sobre materiais diretos. O que são esses ditos materiais diretos? Bacana que a gente entendendo materiais diretos, ele serve para resolver questões de contabilidade geral. Então, isso é importante, porque o tratamento que a gente dá para qualquer tipo de estoque, seja na área comercial, seja na área industrial, se baseia no CPC 16. Isso que é o bom, né? Então, são considerados materiais diretos os itens que entram no processo de fabricação, integram o produto, como a gente pode exemplificar, a matéria-prima, material secundário, material de embalagem. Então, o que compõe o produto, a gente chama de material direto. Então, se eu falasse um bolo, o que a gente poderia falar de material direto para o bolo? Farinha, material direto? Sim. Sim. Ovo. Se bem que tem receita que não leva ovo, né? Mas tradicionalmente bolo leva, né? É material direto? Sim. Ah, professor, o que a gente usa dentro de uma fábrica que não tem essa característica de material direto? Tudo aquilo que a gente não vai integrar o produto. Eu preciso daquilo lá na fábrica para continuar a minha produção, mas não vai compor o produto. Então, o que eu poderia exemplificar como material indireto, no caso, né? Um material que não é considerado direto? A batedeira, que seria para bater o bolo? A batedeira, É. a gente vai ter que separar o que a gente está pensando da batedeira. Porque aí a gente pode ter um investimento ou um custo. A compra da batedeira é o investimento. Mas a depreciação mensal que a gente calcula dessa batedeira é um custo indireto. Não se enquadra, então, no material direto. Então, tá certo. Pensando na depreciação, ele é um material indireto. Material de limpeza da fábrica. Ou, se fosse da nossa cozinha, da nossa confeitaria.
É indireto ou é um material direto? Agora eu fiquei na dúvida. Isso daí é indireto de novo. Indireto. Porque eu preciso fazer a limpeza da minha cozinha, né, ou da minha fábrica, mas meu produto não leva esse material. Ah, material de embalagem. É um material daí já considerado direto, né? Professor. Então, material direto tem uma relação forte com o custo direto. Sim, a gente tem essa forte relação com os custos diretos, né? Então, as matérias-primas, componentes adquiridos prontos, embalagens, e outros materiais utilizados na produção são apropriados aos produtos. Aqui vem a palavra importante, pelo valor histórico de aquisição. Que isso quer dizer? Pelo valor histórico, todos os valores que a gente encontrar exatamente no período da compra. Que existem mais métodos de avaliação de estoque. Falou em contabilidade de custos, a avaliação se dá pelo método ou pelo custo histórico, que é o mais utilizado no dia a dia, né? Que é o valor de nota fiscal, mais impostos, entra naquela regrinha que vocês já estão acostumados. Então, o valor dos materiais diretos. Todos os gastos para colocar um ativo em condição de uso ou em condição de venda incorporam o valor desse insumo. Tá meio parecido com o que a gente utilizou lá em básica como custo do material comprado, né? Custo da mercadoria comprada. Não tá parecido? Não? Sim, talvez? Sim. Na verdade, tá idêntico. A única coisa que muda é que a gente está falando aqui do valor que incorpora um insumo. Só essa é a única diferença. Então, o conceito tratado tanto para custo da mercadoria reconhecida no estoque é a mesma para custo dos insumos, dos materiais reconhecidos em estoque. Então, se um determinado material é adquirido para revenda, a gente tem integrando o valor todos os gastos que a empresa suporta para ter em condição de venda, não é? Era isso que a gente via dentro da contabilidade básica. A diferença aqui agora, se a gente utilizar para industrialização, é se a empresa adquirir um determinado material para uso ou consumo, fazem parte do montante capitalizado os gastos incorridos até o momento do seu consumo ou utilização. Professor, o que isso quer dizer? Lembra que a gente não usava muito aquele critério de armazenagem, manuseio? Lá em básica a gente colocou na nossa listinha, né? Mas a gente não costumava usar. Dentro da contabilidade de custos, isso é um pouquinho mais comum. Manuseio e armazenagem. A gente encontra um pouco mais fácil do que no material para revenda. Mas tudo que eu vou gastando até o dia que eu colocar ele na linha de produção é considerado um custo do material direto.
é o valor que a gente reconhece no estoque de matéria-prima ou materiais secundários, estoque de material para elaboração. Então, a gente pode definir o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos do custo de aquisição. Meu Deus, professor, a gente voltou para a contabilidade básica? Parece ou não parece? Está muito semelhante, não está? Sim. Aqui mudou só essa frase aqui, ó. Aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Mas é o que diz o CPC 16. É o mesmo tratamento que a gente dá. Então, para compor o valor de um determinado produto, a gente volta para qual fórmula? Vocês lembram dessa estrutura? É familiar a vocês? Sim. Essa vocês fizeram algumas e algumas vezes, né? Ah, professor, mas cá isso. Vou até resgatar lá a prova de volta. Cadê? Tá certo que essa questão conseguiram deixar mal feita e anularam ela. Mas ela seria a primeira que vocês encontrariam na prova. Olha a primeira questão do exame de suficiência. Ah, muito legal. Tô vendo tudo. Ah. Melhorou, Nárida? Melhorou, obrigado, professor. Vejam se ela é um pouco familiar a vocês. A gente fazia em matemática básica, né? Em contabilidade básica. Contabilidade básica. E a gente vai continuar com essa mesma lógica em contabilidade de custos. A gente comprou matéria-prima, comprou material direto, material de embalagem. A lógica da composição do custo é idêntica. Idêntica. Aqui a única diferença é que ele trouxe a venda, né? A venda daí já parte para a contabilidade básica. Mas a parte da compra é igual, sem tirar e sem colocar informação nenhuma, né? Mas, infelizmente, conseguiram montar errado a questão. Fazer o quê, né? Então, por isso que eu venho desde lá do começo das operações com mercadorias batendo com vocês nessa estrutura. Com essa estrutura, vocês respondem qualquer questão de compra
referente a material ou mercadoria. Então, pega o preço bruto pago ao fornecedor, mais os impostos não recuperáveis, mais fretes e seguros, mais armazenagem e manuseio, e desses valores a gente deduz impostos recuperáveis, descontos comerciais. Eita, aqui eu esqueço qual desconto que pode mesmo. Tem 2 tipos de desconto, né? Agora eu não lembro qual que pode. Eu lembro que tem o tal do desconto condicional e incondicional. O desconto comercial é aquele que é dado que tem a diferença na nota, né? O que é na nota e o que não é colocado na nota. Isso. O comercial é o tal do incondicional, ou seja, já sai no corpo da nota. Até vocês devem lembrar que eu falei para vocês olharem em cupom fiscal de mercado, né? Que já sai logo embaixo do item, desconto tantos reais ou tantos centavos. Aquilo ali já é um desconto considerado comercial perante o CPC. Só para a gente não perder essa diferenciação. E o condicional, que tipo de desconto que é mesmo? Esse vocês É vivem. aqueles, tipo, se você pagar antes do prazo, você tem direito a um desconto. Se pagar antes. Isso. Ou seja, depende de uma condição. Se vocês atenderem a condição, vocês têm o desconto. Então, o desconto condicional não entra nesse processo de cálculo, né? É só o incondicional. E valores de abatimento. Com esse resultado, agora, em vez da gente chamar do valor da mercadoria, a gente vai chamar de valor do material direto. Só muda isso. Fica até sem graça explicar uma coisa que vocês já martelaram bastante, né? Aí só para frisar, quem que são os possíveis impostos que a gente encontra nessas aquisições que dão direito a crédito? A gente pode destacar o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Por que para a indústria, para a contabilidade de custos, a gente traz a figura do IPI? Como a gente está se tratando de uma empresa industrial, a gente vai passar por um processo de industrialização, o IPI ele é um imposto que é regido pela não cumulatividade. Ou seja, nas compras eu tenho direito a crédito, nas vendas eu tenho débito, e o meu recolhimento é somente a diferença. Então, em situações normais, a indústria paga IPI nas suas compras, né? Comprou seu material e acaba tributando quando a gente faz as vendas dos produtos acabados. Por ser um imposto com a característica não cumulativa, a gente vai ter que deduzir esse imposto, esse IPI, dentro da figura dos impostos recuperáveis. Então, o IPI é considerado um imposto recuperável. Para quem? Para a indústria somente, tá? Então, se eu comprar, mas sou uma empresa comercial, eu não posso tomar crédito, professor? Não, não pode. Então, tem essa diferença. Empresa comercial, sem crédito de IPI. Empresa industrial, tem crédito de IPI. De maneira mais simplista, né, esse exemplo. Então, sempre como o IPI ele é considerado imposto sobre consumo, a empresa acaba atuando somente como um intermediário do comprador com o governo final.
Então, ela não possui nenhuma receita quando cobra imposto do cliente, mas também não tem nenhuma despesa quando paga, quando faz o pagamento do seu fornecedor. Então, esses impostos não cumulativos, quem que arca com o custo? Sempre, sempre o usuário final. Ah, professor, então esse é o problema do sistema tributário brasileiro? Um dos maiores. Por quê, professor? Pense em qualquer produto do mercado. Quem que arca com o valor final dele? Não é a gente que está lá comprando no mercado? Sim. Todo mundo que participou da cadeia anterior colocou o imposto dentro do valor do produto, ou no caso do IPI, ele é por fora até, ele vem destacado separado. Sobra para quem, no final das contas? Para os consumidores. E esses impostos sobre o consumo, ele tem uma característica de não separar classes. Como assim, professor, não separar classe? Tanto faz se é pobre ou rico quando vai comprar arroz, quando vai comprar feijão. Se bem que feijão não está mais aconselhado, né? Diz que agora é para comprar fuzil. Então, quem arca com o custo disso é a pessoa que está comprando, indiferente da renda dele. Isso acaba onerando quem? O pobre. Ele não é um imposto que traz a justiça social. Fugiu um pouquinho do assunto, né? Mas tudo bem. E o problema? A gente tem 80% dos tributos, da carga tributária, em impostos sobre consumo. Por isso que o nosso sistema tributário ele é considerado desigual. Coisa que não deveria ser, né? Mas tudo bem. Então, IPI, falou em indústria, pode-se acreditar, então a gente entra descontando esse valor lá do custo do material adquirido. O ICMS, ele é muito semelhante na maneira de operar do que o IPI. Se eu compro, teve destaque de ICMS, eu posso me acreditar. Quando eu vou vender, eu vou ter o destaque do ICMS para pagar e acabo possibilitando, então, o recolhimento da diferença apenas, né? Esse vocês já estão até um pouquinho mais habituados à contabilização deles, né? Tomo crédito na compra, o débito no destaque, a hora de pagar é só a pura diferença. Era o que a gente já vinha praticando, né? A única diferença é que o ICMS já vem com valor embutido no preço. Já o IPI ele é acrescentado no valor final da nota. Diferença do chamado imposto por dentro e imposto por fora. Eu devia ter separado uma nota para mostrar para vocês dele. Mas agora eu vou gastar muito tempo em ficar folheando nota com IPI. Mas no caso de ICMS, quando recuperável, né? Na entrada e pago na saída, a empresa também funciona como um mero agente arrecadador. Não possui nenhuma receita quando cobra de seus clientes, também não tem despesa quando paga o encargo para o fornecedor. Então, sobra para quem o ICMS? Para o povo também. Ele também é considerado um imposto sobre consumo. E o último, PIS e COFINS, aí sim a gente tem que tomar um cuidado, que a gente só vai poder entrar na possibilidade de crédito quando estiver falando da modalidade não cumulativa, né?
Então, ele tem a mesma característica do ICMS e do IPI. Quando eu tiver compra, eu vou poder me creditar do PIS. E quando eu tiver venda, eu vou poder não, né? Eu tenho o dever de debitar o PIS. PIS e COFINS, né? Então, também, ele atua como um mero agente arrecadador. Esse pessoal que assistiu os 2 sábados de tortura comigo, né? Deu para enxergar um pouquinho como que é essa dinâmica, né? De débito e crédito. Vou apurar os débitos, depois eu apuro os créditos e faço a diferença entre eles para o recolhimento. Apesar que era muito pouquinho tempo, né, para falar de tudo. Felizmente, a gente falando da área tributária precisaria de muitas horas e a gente não tem muita disponibilidade para isso, né? Não é uma pena. Ah, mas cai, professor, muita coisa de imposto? Não. Cai um pouquinho de direito tributário e olha lá. Triste isso, né? Aí na vida do contador ele tem que saber um monte sobre essa área. É aí que a gente vê os problemas na formação da profissão. Trouxe um exemplo, que na verdade eu vou trabalhar também com o pessoal de ADM amanhã, a mesma disciplina. Então eu montei um exemplo. Mas com vocês eu acho que não é nem necessário resolver, né? Vocês acham que é? Querem resolver? Querem? Sim, 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 sim. Sim. Sério, gente? Mas tá tão simples. Professor, qual que foi a minha dificuldade no semestre passado, que foi que eu saí sem conseguir entender e foi o erro da minha prova? Então vamos abrir um Excel aqui. Apesar que tem a resolução aqui, mas eu não gosto de. Eu gosto de fazer junto com vocês. Então, pegando o exemplo aqui. Antes de pensar nesse exemplo, vamos remontar aquela tabelinha. Qual a primeira linha que a gente utiliza? Valor de compra. De compra, isso. O valor de compra aqui do material direto. Bacana, a gente vai entrar com o valor de compra. Aí a gente vai fazer o quê? Vai somar? Não. Não, calma aí, Não? deixa eu ver. É isso, soma, diminui, Menos. diminui. É isso. Isso. Quem que a gente vai somar primeiro? Os impostos recuperáveis. Impostos? Não Não recuperável. recuperáveis. Isso. Isso. Impostos não recuperáveis. A gente somou os impostos não recuperáveis. A gente soma o quê? Frete e seguro. Fretes e seguro. Aí a gente vai somar o quê? Manuseio e armazenamento. Acho que no meu tá isso, na verdade. É isso mesmo. Maria Antônia está afinadinha com relação à estrutura. Não, professor, eu tô brava porque eu fui fazer atividade de frequência e ainda errei. Só que eu errei por causa da setinha do notebook. Eu fui, tipo, pra baixo pra finalizar e daí pulou na alternativa e eu errei. Daí eu já fiquei brava. Sabe o que é o pior? Acontece muito de vocês fazerem esse tipo de erro, fazer todo o cálculo bonitinho, aí quando vai passar no dito gabarito, vocês fazem essa besteira.
Tem que tomar muito cuidado com o gabarito, tá, gente? Aí a gente soma. Agora tem que somar, né? Agora diminui. Ah, então agora a gente vai diminuir quem? Impostos recuperados. Impostos Não esquece das recuperados. atividades de corrigir hoje, professor. Hã? Não esquece de corrigir aquelas perguntas lá. Por Ah, pediu para tá. mim lembrar, eu tô te lembrando que eu lembrei agora. Verdade. Impostos recuperáveis, aí a gente tem os descontos comerciais. E depois a gente vai ter o quê? Abatimentos. Aqui, ó. Eu acho que a Nárida não tá enxergando. Nossa, meu Deus do céu. Vai vendo, professor. Tô colocando a culpa em mim, né, Sabrina? Ela que não tá enxergando lá, professor. É uma boa alternativa, né? Não, mas Tipo, agora ficou bom. vou resolver o meu problema jogando a culpa nos outros. Ó. Não, porque eu tô no celular, eu consigo aumentar a tela aqui, o negocinho. Mas aí eu lembrei, eu não vou deixar só pra Nárida, eu vou ajudar ela, né? Olha lá, eu querendo ajudar Viu, nossa, Narida? Ela foi solidária. Sim, entendi o recado aí, professor. Obrigada, Sabrina. Então, agora a gente chega em que linha? Vamos chamar de custo do material direto, ou custo dos estoques de material direto. Então, lembrou dessa estrutura? Vocês respondem qualquer questão, seja da área de contabilidade geral, seja da área de custos, tá? Eles não costumam colocar isso em custos no exame de suficiência, eles costumam colocar dentro de contabilidade geral. Custos eles deixam para pedir mais o custeio por absorção. Então, cadê aqui? Então, foi comprada matéria-prima para produção por 2.200. Sabe que nesse valor incidiu 10% de IPI, 18% de CMS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Todos esses impostos são recuperáveis, pois incidem tanto na entrada da matéria-prima quanto na venda por ocasião do produto acabado. Qual vai ser o valor registrado no estoque? E agora? Como é que a gente começa o cálculo? Aqui eu tem que preencho colocar o valor da compra total, né? O valor bruto. 2.200. Vou até aqui só abrir para a gente separar. Tem tributo não recuperável ali? Não, né? Todos aqui ele já está falando, todos os impostos são recuperáveis. Então aqui, zero. Tem frete, tem seguro? Não, né? Então, aqui faltou armazém. Tem armazenagem e manuseio? Também não. Aqui eu só abri para poder colocar IPI, ICMS, opa, ISI, COFINS. Agora, qual o valor do IPI? E agora, gente? 10%. Então, 220.
Isso? Dez por cento de 2.200, 220. O ICMS, 18%. 18% de quanto? Será que tem alguma pegadinha aqui? Será que não tem? É o custo do produto menos IPI, professor? Aí eu fico na dúvida. Se o senhor tá na dúvida, imagine a gente, então. Porque eu acho que o IPI não vai para a base, né? Não? Eu acho que não. Ah, não sei, acho que também depende do produto, né? Cuidado, gente. Ai, matéria-prima. Não, o segredo não está nisso. Se vocês olharem, olha como eu comecei o material. 2.200, mas o IPI não dá 220. Porque, lembra que eu comentei agora há pouco do tal do imposto por fora? Então, quando a gente pegar uma nota e encontrar destaque de IPI e o valor cobrado, o valor de compra ser de 2.200, é porque aqui já tem o valor dos produtos mais o IPI. O IPI é o único imposto que acrescenta no valor total da nota. Agora eu fiquei enfesado, quero achar uma nota. Espera aí, gente. Viu como precisava resolver com a gente esse exercício aí? Não, esse eu ia resolver. Eu só queria ver o que vocês iam falar. Ah, meu drive hoje está lento, só para chatear minha vida. Eu não estou conseguindo achar no meu drive. Vamos procurar no modelo na internet mesmo. Não, isso não tem IP. Essa eu vi que tem. Então, isso eu achei esse modelinho que tem valor de IPI. Olha a diferença na nota fiscal em relação a esse campo, ao total do produto e ao total da nota. Ixi, professor, tá difícil. Peraí, deixa eu tentar ampliar aqui. Melhorou? Melhorou, aham. Vejam que o único imposto que está sendo somado é o IPI. O valor do ICMS não acrescentou aqui no valor dos produtos, né? Nem o valor do PIS e da COFINS. O único que fez aumentar o valor de pagamento da nota é o IPI. Ele tem essa peculiaridade de ser chamado de imposto por fora. Então, do valor que a gente tem dos produtos, ali ainda não consta o IPI. Já consta PIS e COFINS, mas não tem o IPI. Isso traz essa dificuldade. Então, quando a gente está falando de compras com IPI, no caso aqui o IPI é 10%,
eu já sei que esse 2.200 representa o 100% mais o 10%. Então, se aqui é 110%, 2.200 é 110%, quanto que é 100%? Só fazer a regrinha de 3, né? Bom, 2.200 vezes 100 dividido por... Opa, faltou um 2. Dividido por 110. O valor do produto em si é 2.000. 200 é o valor do IPI que está destacado na nota. Então, sempre quando a gente encontrar um valor de compra com o IPI, o valor pago com o IPI, a gente já sabe que ou é 110% ou 115%, já vai estar incluído os 10% de IPI. Então, quanto que a gente incluiu aqui de IPI? 200, né? E o ICMS? É 18%. 18% de quanto? De 2.200 ou 2.000? Ele já está dentro do valor do produto. Então, ele já está incluído no 2.000. Então, a gente só multiplica pelo valor do produto. A mesma coisa para PIS. Então, 1,65% vezes 2.000. E a mesma coisa para a figura da COFINS. 7,6% vezes 2.000. A gente tem esses valores a descontar. Então, a grande diferença ou o grande problema nesse tipo de questão é encontrar o valor do IPI e o valor exclusivamente do produto. Então, aqui a gente já sabe, né? 2.200 é o valor do produto mais IPI. Então, meu valor do produto é só 2.000. Sacana esse imposto sobre produtos industrializados, né? Ah, mas tendo a nota na mão, ela fica um pouco mais fácil da gente diferenciar, né? Porque aqui a gente tem o valor dos produtos e o valor total da nota, que é o valor que a gente vai pagar para o fornecedor. Então, quando a gente vai calculando ICMS, PIS e COFINS, é sobre o valor dos produtos. O IPI ele vai acrescentar ao total. A gente não teve desconto comercial e não teve abatimento. Então, vai ficar como? Valor de compra menos IPI, menos o ICMS, menos o PIS, menos a COFINS. 1.455, que eu vou registrar no meu estoque. Os outros valores vão para onde? IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, todos os valores lá no ativo. O único detalhezinho chato é esse cara aqui. É o dito do IPI. Aí aqui tem os valores que a gente utilizou, chegando no 1.455.
Difícil essa parte do IPI? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem Dá que um entender essa parte. E tirar fora ali o IPI. A gente tem que entender bem esse conceito de imposto por dentro e imposto por fora. Isso vem da legislação tributária, tá, gente? Então, o imposto por dentro são todos aqueles tributos que já constam no valor do produto. Tem outro além do IPI, professor? Não. Ah, porque o senhor falou no plural, achei que teria, entendeu? É que a gente nunca sabe quando pode aparecer uma novidade no Brasil, né? Sim. De repente, hoje só tem o IPI, amanhã já pode ter mais uns 2, 3. Que aqui no Brasil, falou em tributo, é sempre uma aventura. Então, hoje a gente tem ele como o único imposto por fora, que leva a gente a tomar esse cuidado a maior com ele. Professor, então ele sempre vai vir incluso no valor total, né? Da mercadoria. No valor cobrado, Do valor cobrado. o Entendi. IPI, vamos Aham. separar. O IPI ele vai acrescentar, então vai ser o valor do produto mais o IPI, vai dar o valor cobrado. Já PIS, COFINS e ICMS, eles já vão constar dentro do valor do produto. Por isso que eles são chamados de imposto por dentro. São cobrados por dentro do produto. O IPI é imposto por fora, ele é cobrado por fora do produto, ele é acrescentado ao valor do produto. Cheio de detalhes, né? Ah, vocês vão ver mais isso no curso? Vão, não se preocupe. Contabilidade tributária, a gente acaba encontrando mais esse assunto. Então, opa, eu vou mudar para o slide aqui, mas não precisa. Falando de estoques, para vocês eu não vou entrar nos métodos novamente, vocês já conhecem os métodos, mas a gente precisa trazer alguns pontinhos relacionados à figura da produção. Os estoques compreendem, então, bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadoria comprada para varejista. Então, eu compro mercadoria para fazer revenda, ou mesmo imóvel, ou outros imóveis. Se a gente for pensar numa imobiliária, é um estoque, não é? E para a indústria? O que compõe o valor do estoque para revenda, ou para venda, na verdade, né? Dessas empresas. Aí entra a tratativa que o CPC 16 dá para produto acabado. Então, os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção, também chamados de produto em elaboração, que incluem matéria-prima e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como embalagem, componente de produção, matéria-prima, material de consumo. Então, a soma de tudo que a gente utiliza ou ainda está utilizando formarão a figura dos estoques. Como assim ainda estão utilizando, professor? Não entendi. Será que toda a indústria consegue chegar no dia do fechamento do balanço e ter todos os produtos que estavam na linha acabados? Ou algum pode ainda estar na metade, vamos falar assim? Está sendo montado. Pode? Pode. Vamos pensar lá na fábrica da Renault. Chegou dia 31/12 para fechar o balanço.
meia-noite, 31/12. Será que pode ter algum carro que ainda esteja sendo montado, que não chegou a terminar? Pode. Pode e é comum. Esse tipo de material, ele tem um estoque específico para ser tratado, que é o chamado estoque de produtos em processo de produção, ou também a gente costuma encontrar até mais fácil como estoque em elaboração. E os estoques já de produtos acabados é aqueles que chegam no final do período, já terminaram o seu processo produtivo e não foram vendidos. A única diferença é essa. Ah, e precisa ter separado, professor? Sim, contabilmente a gente tem a separação dos estoques. E o que compõe esses estoques? O valor do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual. O que a gente está falando aqui com custos de transformação? A gente viu aula passada esse termo, hein? O que é o custo de transformação? Pense na palavra transformação. Todos aqueles gastos que a gente tem para elaborar um novo produto, para transformar a matéria-prima em um novo produto. Tudo que a gente gastar nesse processo de transformação vai compor a figura dos estoques dentro da área de custos. Por isso, a gente adota métodos de custeio para conseguir mensurar esses estoques, que foi, na verdade, a principal origem da contabilidade de custos, né? Se a gente buscar resgatar lá na época da Revolução Industrial, a grande necessidade era mensurar o custo desses produtos. Não mudou muito até hoje esse ponto. A mensuração do custo ainda é uma das principais ferramentas e tarefas da contabilidade de custo. E para o CPC 16, para a gente chegar ao valor de um celular lá no meu estoque, eu vou ter que considerar, além das peças que a gente colocou nele, tudo que a gente utilizou ou gastou para produzir ele. Ah, mas gastou mão de obra, depreciação das máquinas, aluguel da fábrica. Mesmo que a gente não consiga ver ele de modo direto no celular, a gente tem todos esses gastos de transformação para poder para poder chegar nesse custo do estoque. Então, custos de transformação. Custos de transformação de estoque incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas e com as linhas de produção. Como a gente pode trazer de exemplo, mão de obra direta. Então, a gente pode falar que aqui a gente tem os custos diretos. Mas a gente também inclui a alocação sistemática dos custos indiretos de produção, fixos ou variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Então, mais os custos indiretos. Somando esses dois custos, a gente tem a figura do custo de transformação. Aqui, a gente só vai abrir um parênteses para matéria-prima, né, que a gente chama, pode tratar como custo primário. E se a gente pegar essa soma que eu falei para vocês, nada mais é do que o custeio por absorção, tá? Dúvidas, perguntas, questões? Deixa aí que eu tô anotando. O senhor escreveu ali.
Ah, o custo direto mais custo indireto? Isso. Aí a gente vai ver bastante isso ainda. Tem Kahoot? Não, hoje eu não montei, né? Hoje não deu tempo, eu tô passando uns dias mais apurados. Só porque hoje eu ia ganhar, professor. Mas eu vou tentar montar para a próxima. Porque contabilidade de custos é uma disciplina que a gente consegue montar mais fácil esses Kahoots. Tem mais informação para a gente montar. Mas é só porque eu tive semana passada e o fim de semana para mim foi bem turbulento, bem corrido. É, mão de obra direta. Vou trabalhar com vocês na semana que vem. A gente não vai entrar, a gente vai falar um pouco da mão de obra direta, mas já vou adiantar. Cálculo de folha não vai ser o nosso foco, tá? Então a gente vai montar esse exemplo, mas cálculo de folha a gente trabalha em contabilidade intermediária. Agora eu não lembro se é em um ou dois, mas está em contabilidade intermediária. Mas a gente vai falar sobre o tratamento desses custos de mão de obra dentro do processo de custeio. Terminando a mão de obra, a gente vai passar daí para o efetivo custeio por absorção. Aí vai começar a ficar bem legal a matéria. Bem divertida. Dos materiais diretos, alguma dúvida, gente? Questões, perguntas? Querem que eu deixe essa planilha lá nova? Por favor. Sim, A professor. Maria Antônia falou que errou, fiquei até com medo. Mas não, na realidade é bem fácil de fazer. Tipo, você faz assim, bem tranquilo. O problema é que eu sou muito leiga, né? Mas tudo certo. Capaz. Agora, a Sabrina pediu para corrigir as questões da aula passada. Ai, eu sempre erro tudo. Para mim é outra língua que o professor fala nas questões. Eu? É culpa do senhor hoje. Tudo. Vou começar a colocar em inglês, então. Quer dificultar mais, professor? Espera que eu estou abrindo o meu AVA aqui, pô. Meu AVA é muito mais confuso que o de vocês. Quarta semana. Então, uma atividade de frequência. Vamos ter uma Professor, quando a entrevista. gente começar a mexer com planilha, essas coisas, vai ter aquelas atividades que o professor fazia lá parecidas, né, com de contabilidade básica. Mais ou menos, Sabrina. Vai ter uma parte que a gente vai fazer a contabilização dos custos, mas não vai ser tanto o nosso foco. A gente vai fazer o processo de custeio efetivamente. Tá. Aí mas usa bem o Excel. Deixa eu ver se eu acho um. Deixa eu ver se carregou o meu. Professor, depois eu quero te fazer outra pergunta sobre Ah, contabilidade básica. O professor ensinou para a gente no semestre passado. ó, a gente vai fazer muita questão fazendo esse tipo de cálculo.
Isso é um custeio por absorção, tá, gente? Chegar no custo unitário de cada um dos produtos, vendo o componente que a gente aplica, quais são os materiais indiretos, e contabilizar isso. Contabilização é simples. Aqui assusta, não assusta? Para a primeira vez, assim? Parece um monte de coisa, né? Sim. Mas os lançamentos, se vocês olharem, são bem tranquilos. Não são muitos a serem feitos. Mas vocês vão entender a lógica. Ela é bem... A lógica da contabilização de custos, ela é simples. Ela não é complicada. Se você montar o custeio bem montado, o processo de contabilização ela se torna simples. Então, cadê meu AVA? Então, primeira pergunta. Um negócio pode surgir de uma grande ideia, mas sabe-se calcular e controlar mas saber calcular e controlar os custos dos produtos e dos serviços oferecidos é fundamental e que ele alcance o sucesso. Estou comendo bola para ler, né? Na gestão de custos, o resultado da soma dos gastos de matéria-prima aplicada e mão de obra direta é denominado... Que tipo de custo é esse? Que fala só matéria-prima e mão de obra direta. Produto vendido. Primário. Isso, custo primário. Produto vendido é aquele que já tem todos os custos embutidos. Seria a soma de primário mais de transformação. Então, aqui é custo primário. Aqui é o grande segredo. Falou em custo primário, ou falou em matéria-prima e mão de obra direta, os dois são relacionados. Custo primário é a soma da matéria-prima e da mão de obra direta. Nossa, professor, e eu acertei aquela lá, não sei o que eu respondi, vendido, sei lá. Acho que foi por causa da minha péssima leitura do enunciado. Em relação à classificação dos custos em um ambiente fabril, assinale a opção correta. Os custos primários são, por natureza, diretos e variáveis? Boa pergunta, né? Será que são, por natureza, diretos e variáveis? Vamos pular essa aqui por enquanto. A depreciação das máquinas no departamento de produção é um custo indireto, independentemente do objeto de custeio? Não. Não? Por que, Maria? Ai, professor, só não queria te deixar no vácuo. Não sei. Bom, Amei, obrigado. Mas não é mesmo. Por quê, gente? Lembra que a gente falou que alguns métodos de custeio podem ser classificados como direta? Um em específico, que é o custo, a depreciação por custo, por unidade produzida, ele é o único que a gente pode classificar como direto, mas existe a possibilidade. Então, a gente não pode afirmar ela como 100% verdadeira. Os custos indiretos de fabricação são necessariamente custos fixos? Não. Mas agora eu sei que não é mesmo. Não, por que então, Maria? Porque é variável, né, os custos. Não são sempre, tipo, igual da atividade lá que a gente fez.
Isso, a gente pode ter uma boa parcela de custos indiretos sendo custo fixo, mas eles não são necessariamente custos fixos. Sim. Aqui eu deixo dos macetinhos de prova. Sempre cuidado com resposta com extremos. Falou obrigatoriamente, necessariamente, nunca. Fiquei um pouquinho com o pé atrás nessa resposta. Então, a gente pode ter custo indireto que seja variável. Custos de materiais indiretos dizem respeito exclusivamente a itens que não estão associados diretamente ao produto. Custos de materiais indiretos dizem respeito exclusivamente a itens que não estão associados diretamente ao produto. Se eu for para essa afirmação, eu vou estar me contradizendo nessa própria alternativa acima, não vou estar dizendo, me contradizendo? Sim. Se eu falo que tem custo indireto que é variável, aqui eu estou me contradizendo se eu falar que ela é verdadeira. Porque aqui eu estou falando a mesma coisa que a de cima, praticamente. Praticamente a mesma coisa. E pior, ainda tem a generalização, o exclusivamente ali deixa a questão mais questionável. Não, a gente pode ter custo de material indireto que a gente pode vincular ao produto. E os valores monetários dos custos fixos não se alteram ao longo do tempo. Os custos variáveis apresentam oscilação de seus valores. Eu acho que essa alternativa aqui poderia estar certa se reescrevesse ela, mas da maneira que ela está aqui, ela está com problema. Custos fixos não alteram seu valor? Eles podem alterar. Altera. Pode alterar, altera. A única coisa é que a gente não consegue relacionar essa alteração ao volume de produção. E aqui é o que ele já deixa a desejar, né? E o custo variável apresenta oscilação dos seus valores? Sim, apresenta. Mas essa variação decorre da alteração do volume de produção. Então, ela ficou, primeira parte, com um conceitinho ali um pouquinho errado, e que muita gente cai nessa figura aqui da ideia de que fixo não altera. O fixo altera. A única coisa é que a gente não consegue vincular essa alteração ao volume de produção. Então, voltando nessa primeira aqui, os custos primários são, por natureza, diretos e variáveis. Será que é essa? O que é mesmo custo primário? Matéria-prima. Matéria-prima é direto? É o melhor exemplo que a gente tem de material direto, né? E é variável? Então, por natureza, matéria-prima é direta e variável. E a mão de obra direta, ela é, por natureza, direta e variável? Também. Por natureza, aqui a gente tem o benefício, ou que permite a gente afirmar que ela é uma resposta certa, porque ela não generaliza. Ela traz uma tendência. Então, eu marcaria a letra A. Mas vocês devem mudar a ordem, né?
E questão 3. Considere as afirmativas a seguir. Os custos são apropriados à produção não pelo seu valor efetivo, real, mas sim por estimativas que deveriam ser custo padrão. Podem ser utilizados quer que adote o custeio por absorção, quer que adote o custeio variável. A gente pode adotar a estimativa? Sim, não? A gente falou até hoje isso. Qual que é o método de custeio, o método de avaliação do custo dos estoques? Custo histórico, né? Então, valor real de compra. Mas será que a gente pode adotar o custeio por utilizar a estimativa? Fiquei na dúvida. Se for por essa ideia, não, né? Não? Calma, calma. Aqui tem uma pegadinha. Os encargos financeiros incorridos pela empresa, decorrentes da aquisição de insumo para a produção, sempre são considerados custos? Tudo que ocorre após a operação de compra não tem mais relação com o custo. Encargo financeiro, o que ele é? Despesa. Custo de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto relativo a matéria-prima e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa. E agora? Será que a 3 está certa? Será que a 3 está errada? O que vocês marcariam? Nem vou falar porque eu errei, né? Então. Eu também errei Eu essa. acertei. Aí eu coloquei que tava certo. A 3 está certa, Maria Antônia? Sim. Eu acredito que você marcou essa. Foi? 1 e 3, exato. Aqui tem só uma pegadinha que vocês não viram. E vamos ver só em contabilidade 2. Esse dito custo padrão ele pode ser adotado por estimativa. Mas são raros os casos. Como assim, professor? O professor acabou de falar que a gente mensura o custo do estoque pelo valor histórico. O CPC 16 ele traz a estimativa como possibilidade de contabilização do custo quando a gente tem eventuais quebras de níveis de produção. Quebra de nível de produção? O que é isso? Algo de muito atípico aconteceu onde o meu volume de produção foi extremamente afetado. Para não ocorrer distorções no processo de custeio, ele permite, nesse salvo-conduto, que a gente use estimativa. Nunca tinha passado por isso na vida, até que chegou a pandemia. Algumas empresas acabaram até pensando, utilizando a estimativa. Ah, mas por que na pandemia algumas empresas acabaram podendo fazer isso? Teve empresa que simplesmente parou, não foi? Isso não aqui no Brasil, né? Se pensar lá no exterior, teve empresa que parou. Fica 20, 25 dias parados. Todo reflexo no custeio vai se tornar muito grande o desvio. Aí a contabilidade internacional permite que a gente adote estimativa. E como tem essa previsão na contabilidade internacional, tem no CPC 16.
eu acertei? Engraçadinho, professor. Mas Hã? quando o professor viu, explicando fica mais fácil, mas na hora de ler eu não entendi. Não, eu confesso que essa daqui tem itens, na verdade, esse primeiro item aqui, ele não estava ao alcance de vocês. Mas os outros dois estavam. Esses outros dois já permitia com que vocês achassem, por dedução, a resposta correta. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Agora é tranquilo, professor. Ah, cai assim também no exame? De vez em quando cai alguma questão teórica de custos. Mas questão teórica de custos é mais fácil a gente encontrar em prova de concurso do que no próprio exame de suficiência. O exame de suficiência, ele gosta custos com cálculo. Se ele tiver que falar de, de custo primário, ele vai dar uma relação de gastos para vocês e vai falar qual o valor do custo primário. Isso tem, isso já, fora essa prova de agora, na anterior teve uma questão exatamente assim. Aí vocês sabem, soma matéria-prima e soma mão de obra direta. Pronto, eu achei o custo primário. Mas não é muito o foco do exame de suficiência as questões teóricas. Até porque, para a gente cobrar os cálculos dos custeios, a gente precisa de toda essa teoria. Então, vou colocar essa planilha para vocês lá. E na próxima aula a gente fala de mão de obra direta. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões, assuntos a comentar? Por mim, beleza, tô tranquilo. Então tá, gente. Então acho que a gente encerra por hoje e nos vemos quando mesmo? Amanhã, uhul. Amanhã. Amanhã a gente vai ver um pouquinho da padronização e a estrutura de como ocorreu essa padronização. Para ver como a gente foge de uma matéria que vai ser bem mais prática para uma que é mais teórica mesmo, né? Mas amanhã a gente vai estar de volta. Deixa eu interromper a gravação aqui, senão os